Oi, gente, tudo bem? Bom, nosso formato de aula mudou, então eu tô tentando fazer alguns vídeos aqui. Depois eu vou mandar junto com esse vídeo as explicações aí certinho sobre o que a gente tá fazendo aqui agora, o motivo. Mas vocês já sabem, talvez vocês já até tenham recebido material nesse formato aqui de professores de vocês. Para dar continuidade no nosso conteúdo, eu tentei aqui vou tentar, né, fazer aqui um vídeo, né, na medida do possível, porque eu não sou influencer igual e youtuber igual aqueles que vocês estão acostumados, mas a gente vai tentar aqui fazer um formato de aula que vai ser um pouco diferente. Então, primeira coisa, peguem um caderno, arranjem um caderno de vocês, né, e anotem. Apesar de a gente não ter nesse momento aquela interação em que eu falo e pergunto e vocês respondem de volta, né, que vocês sabem que acontece nas nossas aulas, isso não precisa mudar totalmente, né? Então, vocês vão assistir essa aula, esse vídeo, vocês vão anotar as dúvidas, vocês vão anotar, não precisa ser só dúvida, pode ser comentários que vocês acharem pertinente, que vocês queriam fazer na aula, mas não conseguem fazer, né? E aí vão me mandar isso depois pela plataforma, tá bom? Outra coisa, estejam com a apostila. A gente já começou a unidade 2, o livro 2 da apostila do material de ciências de vocês. A gente tá lá no tema 1, materiais sintéticos. Eu tô acompanhando aqui com a apostila, então por isso que às vezes eu vou olhar pra cá, que eu tô com o computador, tô gravando com o celular. E eu vou relembrar algumas das coisas que a gente já conversou, que não é tão novidade pra vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa. O tema da unidade é materiais e suas transformações. Dentro dessa unidade, eu tenho o tema 1, que é materiais sintéticos, que é o que a gente vai falar aqui agora. A gente já viu que os materiais podem ser de dois tipos, natural e artificial. A gente já viu que hoje o termo natural ele tem sido muito mais valorizado do que ele era antes, né? Hoje, quando a gente fala que tal alimento, tal coisa é natural, a gente fala de um jeito mais positivo, né? A gente fala de um jeito mais, parece mais saudável. Agora, quando eu falo que algo é artificial, a gente usa esse termo como se fosse uma coisa ruim. Essa coisa aí tem uma química que não deve ser legal, enfim. Mas a gente já viu que nem sempre foi assim. Quando a ciência começou a avançar e começou a produzir materiais em laboratórios, né, que é daí que veio o termo artificial, na década de 60, por exemplo, esse termo ele era valorizado e até usado em propagandas. A gente viu um suco, né, de pacotinho, vocês lembram? Que tem uma propaganda que fala que esse suco, que é aqueles do tipo Tang, né? Esse suco ele era artificial, então isso ia vender, o suco ia vender porque na propaganda estava dizendo que ele era artificial, isso era visto com bons olhos, né? Porque tem uma relação aí de ver a ciência, né? Esse produto ele passou em laboratório, então ele foi feito com avanços científicos, então ele deve ser bom, né? Isso é bom porque evolução científica e tudo mais. Hoje já não é mais visto tão assim. Não que a ciência seja ruim, longe disso. Mas o termo artificial por si só ele já não é mais tão valorizado como foi no início. O que a gente tem, né? A gente tem dois tipos de material, como eu falei pra vocês. Artificial e natural, a diferença entre os dois. Só que o artificial, esse termo popular artificial que a gente usa, o mais correto é dizer material sintético. O material sintético é aquele que é produzido no laboratório. Então, o material sintético é aquele que é produzido no laboratório, o material natural é aquele que é produzido pela natureza. Isso não significa que um material natural, produzido pela natureza, não vá passar pela indústria, não vá passar por um laboratório, não vá ter ciência nele. Vai, né? Quando eu digo que um tecido ele é de algodão vem da árvore, então é um produto usa material natural, eu não estou dizendo que ele que não passou por um processo industrial, né? Ele passou e precisou de ciência para isso acontecer também. Bom, qual o material que a gente tem aí em larga escala sendo produzido aos montes e que faz com que talvez isso seja um problema? Isso a gente já discutiu em aula. O plástico, né? O plástico é um material que surgiu aí mais ou menos há 100 anos e desde então ele tem sido em larga escala, porque aí você não precisa mais de outros materiais
né, que são mais caros, que são menos resistentes, né, um papel não é tão resistente quanto um plástico, né, e você usa, como ele é barato para se produzir, então o plástico é barato para se produzir, o plástico é leve, o plástico tem resistência, o plástico pode ter impermeabilidade, que é o ato de não passar água por ele, né, ele pode ser elástico, ter certa elasticidade, o que pode ser bom, dependendo do tipo de material que eu quero. Então, como ele é muito versátil, ou seja, ele tem várias características, ele pode ser útil para várias coisas. Então, ele é barato, ele é leve, ele tem várias utilidades. Vamos usar, vamos fabricar, vamos fazer um monte. Porém, o plástico tem um problema, que eu tenho certeza que vocês lembram. O plástico demora muitos anos para se decompor, ou seja, ele demora muitos anos para sumir da natureza. Então, quando um produto natural, por exemplo, uma fruta, ela se decompõe rapidamente porque bactérias e fungos vão se alimentar dela, o mesmo não acontece com o plástico. O plástico, as bactérias e os fungos não vão se alimentar dele. Então, ele demora muito tempo para sumir do planeta. E isso gera muita poluição, né? Muita poluição, muito lixo, que quanto mais a gente usa plástico, quanto mais a gente consome plástico, mais lixo está indo para o ambiente. Então aquela ideia de jogar fora, não existe jogar fora. Você joga fora da sua casa, mas depois vai para algum lugar, para um aterro sanitário, vai para o lixão, vai para o lixo, e isso vai ficar lá. Provavelmente, por muitos anos, mais de 100 anos, aquilo vai estar lá. A gente já não vai estar mais aqui e aquele plástico que eu produzi ainda está no planeta. Então, você imagina isso em nível individual e em nível coletivo. Todo mundo usando plástico, todo mundo produzindo plástico, todo mundo consumindo plástico. O plástico, ele é produzido em larga escala. Como eu já falei, ele é muito barato, né? E muito, por isso, também muito consumida, inclusive por conta de todas as suas características, de ser leve, de ser barato, de poder ser impermeável, de ter resistência, de ter elasticidade, né? Só que isso faz com que